Bom, galera, só me apresentar, meu nome é Bruno, fui convidado aqui pelo meu irmãozão Breno para ministrar a palavra de Deus hoje aqui para vocês. E é uma honra poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, esse alimento que a gente precisa todo dia. E eu gostaria de fazer uma oração rápida antes de começar a mensagem, se vocês puderem fechar os seus olhos. Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de cumprir o teu ID, Pai. Quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar aqui reunido com irmãos, Pai, que eu não conhecia, outros que eu já conhecia, mas acima de tudo, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui em comunhão, Pai, desfrutando da tua palavra, Pai, desfrutando da tua presença, Espírito Santo. Que o Senhor possa sempre estar nos abençoando, Deus, no nome de Jesus, nos protegendo, Pai, para que a gente continue pregando o teu evangelho, Pai, sem correr riscos de vida, e ainda que a gente corra o risco de vida, Pai, que o Senhor nos capacite para continuar pregando a tua poderosa palavra, Pai. No nome de Jesus, flua através da minha vida nessa noite, Pai. Não sou eu, Pai, mas é o Senhor, Pai, que seja o Senhor fluindo através da minha vida, Pai. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui presente. Venha falar com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, hoje eu vou ministrar uma palavra em cima do texto de Daniel, capítulo 6. Se quem tiver com a Bíblia aí quiser abrir, pode ficar à vontade. Todos acharam? Vou começar lendo aqui então. Pareceu bem a Dário construir sobre o reino e 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, do quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pôde revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pôde revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel,
que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre de lá. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aí. Bom, como vocês podem ver, eu vou dar uma resumida aqui na história de novo, só para poder comentar em cima de alguns pontos. A gente percebe que Daniel, ele tinha uma confiança vinda do rei. Ele tinha uma confiança por ser uma boa pessoa, por ser um cara comprometido com o trabalho dele, com o posicionamento dele, com aquilo que foi confiado a ele. E o rei gostava muito de Daniel. Dos 3 presidentes, ele era o que ele mais gostava e ainda pensava em colocar sobre todo o domínio. Mas ainda assim tinham aqueles homens que não gostavam de Daniel. E Daniel não deixou de se posicionar mediante a isso. Daniel, ele permaneceu sendo a pessoa que ele era, uma pessoa de princípios, uma pessoa de caráter, de valores cristãos, do valor segundo o coração de Deus. Aí esses caras, esses presidentes, eles começaram a se juntar e provocaram uma cilada para Daniel. E nessa cilada, Daniel foi e esses caras eles falaram com o rei e falaram assim: ó, rei, eu acho que você deveria fazer um decreto para que nenhuma das pessoas pudessem adorar a outros deuses ou a outros homens, somente a ti. E Daniel, por ser um cara íntegro em sua fé, por ser um cara íntegro em seu caráter, em suas decisões, ele permaneceu, ele não mudou acima desse decreto. E ele continuou lá no secreto dele, no quarto dele, dobrando os joelhos, buscando a Deus. Só que esses caras que não gostavam de Daniel, eles sabiam que ele ia fazer isso. Eles sabiam que ele não ia mudar. Porque Daniel, ele nunca negou ser o homem que Deus o chamou para ser. Quando eles chegaram no quarto de Daniel e ele estava lá prostrado em oração, os homens viram e falaram: deu certo a nossa armadilha.
vamos levar ele para o rei. E aí chegou lá no rei, falou tudo o que aconteceu, e o rei ainda ficou com o coração muito apertado, porque o rei sabia das intenções de Daniel, o rei sabia do coração de Daniel, e o rei não queria prejudicá-lo, mas ele tinha que cumprir o papel dele de justiça com o povo, com o decreto que ele tinha feito. E ele falou, se Daniel fez isso, então realmente eu vou ter que colocá-lo na cova dos leões. E feito isso, Daniel cumpriu com a demanda, ele cumpriu com a consequência dele, de ter buscado a Deus, de ter desobedecido esse decreto, de ter desobedecido esse papel escrito que um homem fez e não que Deus fez. Só que o que acontece? Quando Daniel estava em obediência e ainda assim ele foi ali passar pela cova dos leões, que era a sua consequência, o Senhor enviou o anjo para que ele pudesse ser salvo dos leões. E esse anjo fechou a boca dos leões. Daniel não foi devorado, Daniel não sofreu sequer um arranhão, sequer uma coisa ruim. E no dia seguinte, o rei foi correndo até lá e ele viu Daniel intacto. E ele falou, Daniel, o que aconteceu? Como que você está vivo? E ele falou, é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu confio toda a minha vida. Esse Deus, ele é fiel e justo. Eu o busquei, eu continuo sendo fiel e temente a ele, e ele me protegeu. Ele enviou o anjo dele aqui para tampar as bocas dos leões. E então o rei percebe, a partir desse posicionamento, de que o rei que Daniel servia realmente era um Deus que Daniel servia. Ele realmente era um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus inigualável, um Deus que ninguém poderia abater. E ele fez esse decreto falando que durante todo o domínio ali, de acordo das terras ali, do domínio do rei, ninguém deveria deixar de temer ou tremer o Deus de Daniel. E quando ele faz isso, ele também manda aqueles que o acusaram para a cova dos leões. E ali ele percebe mais uma vez de que o Senhor é o soberano, o Senhor é inigualável, porque aqueles caras que denunciaram Daniel, eles não servem ao Senhor, eles não temiam ao Senhor. Então eles não estavam com o Senhor e foram devorados, foram esmigalhados, foram estraçalhados, não deram um tempo sequer. Os leões fizeram uma bela de uma refeição. Se ali fosse no Natal, eu creio que ia ser uma ceia, porque eles comeram muita gente. Mas então, o que ponto eu quero chegar nisso tudo? Eu quero chegar ao ponto dos frutos da nossa obediência, de quando a gente começa a se posicionar de acordo com o que o Senhor nos ordena, de acordo com o que o Senhor já nos ordenou, de acordo com as direções que o Espírito Santo nos dá diariamente. Não adianta a gente falar, nossa, eu sou cristão, eu confesso Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu amo a Deus, mas eu não me posiciono, mas eu não obedeço o que as Escrituras falam, eu não obedeço ao que o meu Senhor fala para eu fazer. E são diversas coisas aqui que Jesus nos ensina, fora ainda as coisas que estão no Velho Testamento, que nos ensinam como devemos agir, segundo os princípios de Cristo, segundo os princípios do reino dos céus. E Daniel, ele sabendo ainda da consequência, ele não deixou de se posicionar, ele não deixou de obedecer, ele tinha plena fé naquele que o protege, naquele que o chamou, naquele que o criou, naquele que é vivo para sempre, naquele que é dono de todo o universo. Ele não se deixou levar por um mandamento escrito por um homem, por mais que ele fosse fiel àquela autoridade. Acima de tudo, ele era fiel a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos obedientes a Deus, a gente pode encarar qualquer desafio, qualquer coisa que possa vir com uma consequência pesada, mas a gente não deve retroceder, porque a palavra fala que a igreja do Senhor não iria retroceder contra as portas do inferno, não retrocederia. O inimigo pode vir, ele pode bolar alguma consequência para te amedrontar, mas quando você está junto com o Senhor, quando você tem certeza de que você está cumprindo aquilo que a palavra fala, ou aquilo que o Senhor te direcionou no seu secreto, pode ir, vai, com coragem, com ousadia, não tem que temer, porque você serve aquele que é fiel, fiel para te proteger, fiel para te dar o alimento de cada dia, fiel para proteger você e a sua família, fiel para te honrar e fiel
para te dar tudo aquilo que Ele já te prometeu, porque a palavra tem grandes promessas sobre as nossas vidas, só que cabe a nós saber se a gente vai querer acreditar nessas promessas ou não. Vai caber a nós saber se a gente vai viver de acordo com a vontade de Deus, para que a gente receba essas promessas do Senhor. O Senhor é claro quando Ele fala que não vai faltar comida, que não vai faltar roupa, que não vai faltar proteção, que Ele nunca vai deixar de estar conosco. E eu sou prova viva de que isso é verdade, porque o Senhor está todos os dias comigo. Se não fosse verdade, eu estava passando frio aqui pelado. Se não fosse verdade, eu estava aqui com fome. E tá certo que o crente tem fome toda hora, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, compreendam que a palavra do Senhor, ela é uma grande direção. E se vocês quiserem refletir, foca no versículo 10, porque aqui fala, quando Daniel soube disso, ele entrou no quarto, ele foi para o secreto. Como que está o seu secreto hoje com Deus? Como que está o seu secreto hoje com Deus? Será que você tem separado um tempo para Deus? Um tempo com prioridade para Deus? Assim como você separa para o seu trabalho, para os seus hobbies, para as suas diversões, enfim. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para adorar a Deus. Tudo que nós fazemos hoje em dia é para a honra e glória do Senhor. Independente do que seja, se a gente faz, é porque Deus está permitindo, porque Deus está nisso. E se nós colocarmos algo no lugar de Deus, nós vamos perder esse algo, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não divide o seu poder, o seu lugar no nosso coração, na nossa vida. Deus, ele precisa de um lugar único e exclusivo, que é o lugar mais alto, o lugar mais precioso dentro dos nossos corações. Então não troquem a presença de Deus, o lugar de Deus, por algo que seja cotidiano. Eu não estou falando para vocês deixarem de cumprir com a obrigação de vocês. Nós fomos chamados para cumprir com alguns compromissos, com algumas responsabilidades, e é tudo para a honra e glória de Deus. Se deixamos de cumprir com as nossas responsabilidades, nós vamos estar mal falando de Deus, nós vamos estar mal representando a Deus, porque Deus é aquele que quer fazer a obra dele através das nossas vidas, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na academia, em qualquer lugar. Mas nós devemos continuar nos posicionando. Mas o posicionamento, ele não quer dizer para você colocar as coisas que você tem que fazer no lugar de Deus. E sim que você entregue essas coisas nas mãos de Deus, para que assim Ele te direcione, Ele te capacite e você vá lá e faça o que tem que ser feito. Legal, Bruno. Eu creio em tudo isso que você está falando, porque Daniel, ele se comportou dessa forma, mas se eu me posicionar hoje em dia em obediência, em honra ao Senhor, quais são os benefícios que eu vou ter? Primeiro eu quero te falar que a gente não deve se posicionar apenas pensando nos frutos e nos benefícios. A gente deve pensar primeiramente no sacrifício que nem merecíamos e ainda assim foi feito. Naquele sacrifício de cruz, de sangue derramado, naquele sacrifício onde Jesus passou por aquela via dolorosa, tomando chicotadas, cuspes, pedradas, xingamentos, ofensas por pessoas que hoje ainda não falam que ele existe, ainda caçoam, alguns até ousam dizer que ele era gay. Meu Deus, como que as pessoas podem acreditar numa mentira dessa? A palavra é clara quando fala que Jesus morreu por amor a nós. A palavra é clara quando ela fala dos princípios do reino, e não que Jesus ele era uma pessoa que vivia em pecado. Não, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não precisava fazer isso. E o que nós estamos fazendo mediante a essa situação? Ah, Bruno, foi há 2000 e poucos anos atrás. Será que tem tanta relevância assim? Cara, você poderia estar hoje lá na porta do inferno. Você poderia estar hoje numa situação muito pior da sua vida. Você poderia estar hoje num lugar sem saída, onde só tem choro, dor e ranger de dentes. E você entende que o próprio Deus mandou o seu único filho para morrer por você, e você não quer delegar um tempo do seu dia para colocar ele no centro, para buscar ele. Não, nós não devemos entender dessa forma, que foi há 2000 anos atrás e já não faz tanto sentido hoje em dia. Nós devemos entender que foi há 2000 anos atrás e vai ser para a eternidade. O reino de Deus é para sempre. O sacrifício foi para sempre. Nós vamos adorar a Deus para sempre.
Nós não estamos aqui vivendo numa vida onde daqui uns 50, 60 anos a gente vai morrer por alguma doença, por velhice ou sei lá por quê. A gente está aqui para cumprir o nosso propósito na Terra e se preparar para ir para a eternidade. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Nós temos que pensar em obedecer ao Senhor, não pelos frutos, mas por tudo isso que Ele nos deu de graça. Foi pela graça que fomos salvos. Foi pela graça que nós estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra. Glória a Deus, porque eu também estou sendo edificado. Eu não falo isso numa posição de superior acima de vocês. Muito pelo contrário. Eu também preciso melhorar as minhas questões no secreto, nos meus dia a dia, nessa questão de não colocar as coisas no lugar de Deus. Mas é algo que todos nós temos que fazer todos os dias, tanto no nosso particular, quanto, se possível, para ajudarmos uns aos outros. O corpo de Cristo é formado pela unidade. Quando nós estamos dispostos a ouvir os nossos irmãos, pregando a palavra de Deus, nos dando um conselho sábio a respeito da palavra, nós devemos adorar a Deus ouvindo isso, recebendo de coração e pondo em prática. E nós devemos também ajudar o irmão que está com dificuldade nisso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma dificuldade. Pode ser em uma certa área, pode ser em uma área específica, mas eu tenho certeza que todos aqui têm a condição de simplesmente orar pelo irmão ou pela irmã. E essa forma, essa oração simples que você pode fazer pelo outro, você já vai estar ajudando. Você já vai estar obedecendo a palavra de Deus. E o outro ponto que eu quero dizer aqui também, foi achado, no versículo 22, diz assim: porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Inocência, inocência. O que a palavra de Deus diz também, que no reino dos céus entrarão aqueles que são como os pequeninos. Os pequeninos são inocentes. Os pequeninos confiam no Pai. Os pequeninos confiam no Pai, no que Ele tem para oferecer. Não basta a gente querer bancar o espertão, o sei de tudo. Ah, eu sou vivido, você não sabe da minha história. Ah, eu vivi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já dei muito Pelé no neguinho e tal. Não adianta ficar com essas experiências de vida assim, querendo se sobressair, com o ego lá em cima. Você continua sendo totalmente dependente de Deus. Você continua sendo totalmente dependente da graça do Senhor. Não adianta a gente querer se comportar como filhos ligeiros, que não precisam depender totalmente de Deus. Nós temos que ser como Daniel foi. Daniel foi inocente. Daniel foi inocente na presença do Senhor. Daniel, ele agia ali conforme o que foi delegado a ele. E o que foi delegado a ele? Ah, ele tinha que ser um dos presidentes ali, um dos 3. Beleza, para a glória e honra do Senhor, eu vou me posicionar. Ah, tem gente tramando contra mim, mas eu não estou sabendo. O que eu vou continuar fazendo? Eu vou me posicionar. Por quê? Porque eu estou sendo inocente. Eu estou apenas obedecendo o que o Pai me mandou fazer. E quando eu estou em obediência, o Senhor vem e me protege e me livra de todo mal, me dá aquilo que é necessário, seja capacitação, recursos, e seja lá o que mais for, seja cura dos meus sentimentos, das minhas feridas. Então, quando a gente se posiciona em obediência a Deus, quando a gente confia no Pai, quando a gente se comporta como os pequeninos, inocentes, e quando a gente vai com coragem e ousadia, nada de ruim vai nos acontecer, porque o Senhor está sob controle. Ah, Bruno, mas eu comecei a me comportar dessa forma, e algumas coisas ruins ainda começaram a me acontecer. Como que você pode explicar essa situação? Eu te digo que o Senhor nunca perdeu o controle e nunca vai perder o controle. Há situações que aos nossos olhos podem parecer ruins, ou de fato são ruins, mas são ruins naquele momento. Mas lá na frente, a gente não sabe os planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes, a gente perdeu aqui para ganhar o triplo lá. Às vezes, a gente perdeu uma amizade, um relacionamento aqui para ganhar um presente do Senhor lá, que vai me ajudar a edificar a minha vida, vai ajudar a edificar a vida de outras pessoas, vai somar no meu ministério e eu vou somar no ministério da pessoa, seja amigo, seja namoro, seja casamento. Irmãos, não existe situação fora do controle de Deus. A situação é boa, a situação é ruim, glória a Deus.
Como a gente cantou agora há pouco aqui, a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele. Ele é a tempestade, Ele é o sol, Ele é o arco-íris depois da tempestade. Ele é aquele que te alimenta, Ele é o refrigério. Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te deu a vida, em que vai te recolher daqui para te levar para uma vida muito melhor um dia. Não desacredita do Senhor. Não desacredita do Senhor e não deixa de obedecer tanto os seus princípios quanto as coisas que Ele te direcionar no seu dia a dia. Vale muito mais a pena um dia de obediência na presença do Senhor do que 1000 dias vivendo a minha vontade, do que 1000 dias vivendo as coisas que eu acho certo, que não glorificam a Deus. De que vale viver as minhas vontades se eu só vou me tornar feliz, sendo que ela é só para trazer uma saciedade ali de um momento carnal. Eu não vou estar trazendo benefício para a minha saúde, não vou estar trazendo benefício para as pessoas ao meu redor, não vou estar trazendo benefícios para o reino de Deus. Não vou estar cumprindo a vontade do Senhor. Então não adianta a gente se comportar dessa forma, em desobediência a Deus, para obedecer às nossas vontades. E que a vontade do Senhor seja sempre, sempre prevalecida em nossas vidas como uma prioridade a ser seguida. Como diz lá em João 4,34, Jesus ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é um versículo que eu declaro o versículo da minha vida. Eu não quero mais viver um dia sequer sem ser para a vontade do Senhor, sem ser para cumprir a vontade daquele que me enviou. Em tudo que eu fizer, como Daniel fazia, Daniel no trabalho dele, ele adorava a Deus. No secreto, ele buscava a Deus e adorava a Deus. Em outras situações, ele adorava a Deus. Tudo que eu faço hoje, eu faço para Deus. Se Deus ele quer que eu feche aquela porta para começar em outra, eu vou fazer. Assim como já aconteceu. Eu tinha um empreendimento, estava tudo dando certo, e aí as coisas começaram a travar. Eu não achei fornecedor, as vendas caíram, e eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo se isso é da tua vontade? E aí eu busquei direção, e quando eu busquei direção, o Senhor falou: eu estou pausando esse tempo aqui na sua vida para que você ajude o seu pai no empreendimento dele e para que você se forme na sua faculdade. Se formando na sua faculdade, eu vou ter um tempo novo profissional na sua vida. Falei: amém, Jesus. Mas tá tão difícil o processo da faculdade, foram 7 anos ali de perturbação, e não é nem por incompetência, tá? Eu peguei uma DP e outra, mas eu correspondi, amém? Mas era mais questão de tipo, problemas da faculdade, problemas acadêmicos. E aí eu falei: Senhor, se isso for mesmo da tua vontade de eu terminar a faculdade, me ajuda. Em 2 semanas eu estava com o diploma na mão, para honra e glória do Senhor. Então eu entendi que aquilo era da vontade de Deus. E aí eu comecei a ajudar o meu pai, que precisou fazer uma cirurgia para tirar a vesícula. E aí eu estava naquele momento honrando ao meu pai celestial e ao meu pai terreno. Eu estava ali em obediência ao meu pai celestial e eu estava plantando para colher os frutos depois. Hoje eu já comecei um novo início na minha carreira profissional depois da minha formação na faculdade. E hoje eu já começo a ver alguns frutos que vão aparecer da obediência ao Senhor em relação ao meu pai. Mas Bruno, os frutos vão aparecer dentro de quanto tempo? Não é um miojo que você põe lá 3 minutos no micro-ondas e está pronto. Os frutos são plantados, mas você vai colher ao longo do tempo. E ainda assim, voltando naquilo que eu disse, não devemos obedecer ao Senhor pensando somente nos frutos. Devemos obedecer ao Senhor por quem Ele é, por quem nós somos dele e por quem nós fomos chamados. Amém? E só para finalizar, um dos frutos que a palavra fala, Deuteronômio 5,16, ela fala assim: honra teu pai e tua mãe, e seus dias na terra serão prolongados. E você vai colher coisas boas. Ou seja, a palavra nos garante que vamos colher frutos bons ali. Só que o que ela está falando? A gente vai colher os frutos bons a partir do momento que a gente vai honrar os nossos pais. Mas quando a gente está honrando os nossos pais, o que a gente está fazendo? A gente está obedecendo. É a obediência
Que nessa noite a gente possa entender que quando somos obedientes ao Senhor, nós só temos benefícios. E não devemos pensar apenas em benefícios físicos, mas benefícios celestiais. Hoje, eu estou obedecendo um chamado de Deus. Na palavra ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E uma vez o Senhor ministrou ao meu coração que eu tinha um chamado para pregar a palavra do Senhor também. Então hoje eu estou aqui em obediência. Qual vai ser o meu fruto? Que a vida de vocês e a minha seja edificada por essa palavra, mas que a vida de pessoas que podem estar aqui ao redor ou passando possa ser tocada. E que essas pessoas lá na frente ou hoje mesmo, elas possam ter a sua vida transformada e Cristo resgate essas vidas. Esse é o fruto que eu quero. É o fruto que agrada ao Senhor. É o fruto que o Senhor vai me dar. Não é o fruto que a minha carne quer. Não tem problema a gente querer um carro legal, morar numa casa legal, fazer uma viagem para o exterior. Não tem problema. Mas a questão é que a gente possa priorizar a vontade do Senhor e não a nossa. Que a gente possa priorizar os frutos que vêm do céu e que geram vida. E não os frutos que apenas nos alegram. Os frutos que geram vida são os mais preciosos. Os frutos que geram vida são aqueles que eu comi um dia. Comi, né? De forma espiritual falando. Os frutos espirituais são aqueles que geram vida. Aqueles frutos que são entregues por Deus. Então, se for para trazer uma conclusão da palavra de hoje, eu espero que vocês possam, a partir de hoje, vocês e eu, amém? Que a gente possa começar a obedecer mais ao Senhor. A obedecer o que as Escrituras nos dizem, a obedecer as direções que Ele nos dá no nosso secreto, no nosso dia a dia, e aí com ousadia, com coragem, sem medo da consequência, sem medo do que o inimigo pode fazer. O inimigo pode até tentar, mas o Senhor é soberano. Amém? É que eu queria fazer uma oração, mas eu queria que a gente pudesse se mover um pouco aqui no Espírito Santo. E eu queria orar para que o Espírito Santo pudesse ministrar no coração de cada um de vocês agora uma palavra ou alguma atitude em relação a nós mesmos, para que a gente pudesse terminar essa noite já em obediência ao Espírito Santo. Eu queria orar para que o Espírito Santo nos desse uma palavra, uma direção, para que a gente pudesse fazer entre nós aqui e a gente pudesse obedecer essa palavra e essa direção. Será que a gente pode, então, fechar mais aqui, ó? Então, se vocês puderem, fechem seus olhos e comecem a pedir direção para o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui, Pai. Eu oro por cada pessoa que está aqui, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, venha ministrar agora no coração de cada um deles, Pai, uma palavra, uma direção, uma atitude que o Senhor queira que eles façam, que eles comuniquem, que eles tenham agora aqui, Pai, entre nós. Seja de um ir orar pelo outro, de um ir e entregar uma palavra para o outro, de ir um e pagar um lanche para o outro. Enfim, Deus, mas dê uma palavra, dê uma direção para cada um de nós aqui, Pai, para que possamos desde já praticarmos duas coisas, Senhor. O ouvir melhor a Tua palavra e a obedecer o que o Senhor nos diz. Então, em nome de Jesus, Pai, venha falar no coração de cada um aqui agora, Pai. Nesse momento, Espírito Santo, nos dê uma direção, Senhor. Nos dê uma direção para que a gente possa obedecer essa direção e termos uma experiência com o Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Se alguém já teve uma direção do Senhor, vai e cumpra essa direção. Vai e obedeça essa direção. Não fica com vergonha, não fica com medo. Só vai. É o Senhor que está te mandando, não sou eu. E se você ainda não recebeu uma direção, continua de olhos fechados e pedindo para o Senhor, enquanto a gente vai ouvindo esse louvor. E o Senhor vai falar com cada um de nós aqui, amém? Glória a Deus.